É isso aí, gente. Você está aqui conosco no programa, o que a Bíblia diz, o nosso podcast aí, que tem sido maravilhoso, envolvente, pensar sobre vários aspectos da carreira humana à luz da Bíblia. Mostrar para todos que o cristão, ele pensa, ele raciocina, ele energiza os seus pensamentos. Então hoje nós estamos falando aí sobre o cristão e a política e a polarização, né, no Brasil. E nós temos aqui do antagonista uma matéria e deu um grande destaque, pode botar aí na tela para todo mundo ver aí, ó. Não é uma fala minha, está aí público, tá? Não sou candidato de uma facção religiosa, diz Lula. O petista deu a declaração ao ser questionado sobre o seu mau desempenho entre eleitores evangélicos. Então essa fala é uma fala que repercutiu em tudo que é site, repercutiu, obviamente, negativamente, porque ele fez um termo pejorativo para uma comunidade chamada cristã. Haja vista que pelo Ibope, ou melhor, pelas estatísticas numéricas, pelo IBGE, corrigindo minha fala, já passa de 30% da população evangélica no Brasil. É isso mesmo, Coronel Lacerda? Sim, mas ele falou cristã, né? Cristã não é só evangélico. Então piorou pro lado dele. Tem católico e tem espírita também que são cristãos. Então é a maior parte da população do Brasil. Então piorou, né? Só isso. O que dizer dessa fala, Guilherme Pamplona? Eu acredito que ele estava embriagado. Não, provavelmente. Porque ele, na maioria das vezes em que ele aparece, não sei se ele agora teve ele estava num comício, quando ele pegou a garrafa, certamente era canjibrina, alguém vai e toma dele, porque ele já estava para lá de embriagado. Então acredito que ele, ao falar isso, ele já perdeu a noção das coisas, porque ele está falando para uma nação cristã, não é? O Brasil é uma nação confessionalmente cristã. Por quê? Porque, como você falou, o cristianismo tem o católico, tem o pentecostal, que é o assembleiano, tem o mais tradicional, que é batista, o presbiteriano, o wesleyano, enfim, isso tudo dá quase que 50 milhões de pessoas. Talvez não seria reflexo do que a mídia tradicional está dizendo, que pastores mandam, né, a pessoa votar, como que se ovelha fosse um voto de cabresto, e como que se ovelha fosse o idiota útil, né, que a gente já citou em outro programa, de Lenin, que ele cria esse termo, né, para manipular as classes. Vamos criar o ódio, a guerra das classes, né, e depois vamos enfraquecer os valores familiares e depois dominá-los. Então já não é aí uma estratégia, como Antônio Gramsci que tentou também impor? Qual o teu entendimento? Sim, tudo que eles estão fazendo é estratégico, polarizando, colocando um religioso contra o outro, a igreja cristã contra outros não cristãos, mas que tem a sua religião, e a Constituição protege todo mundo. Constitucionalmente, todas as religiões dentro do Brasil, está na Constituição, isso não precisa de legislar sobre isso, porque e sempre houve respeito. Na história do Brasil, se tem um grupo que foi perseguido, é o grupo cristão. Pode olhar a história do Brasil. Se tem um grupo que foi perseguido, então, quando aparece um candidato que já foi presidente, já foi presidiário, está envolvido com a extrema esquerda, porque o partido dele é de extrema esquerda. E a extrema esquerda quer dizer que ela é contra o cristianismo, principalmente o cristianismo. Meu Deus. Do meu ponto de vista, está dando um tiro no pé. Por quê? O pastor vota. Vamos imaginar que porventura existe alguma igreja, algum pastor que fala, todo mundo deve votar em tal candidato, todo mundo vote. Se ele está denegrindo o pastor vai falar para todo mundo não votar nele. Então, de qualquer forma, ele está dando um tiro no pé do ponto de vista político. Simples assim. Ainda que o pastor não tenha esse Sim. poder, como eles pensam que tem, né? Eles acham que o pastor é o quê? É Deus, não é? É Deus? Não é Deus. E pastor também não trata a ovelha e igreja como se fosse um bando de alienado. Eu quero repetir aqui o que eu tenho dito, aproveitar que nós estamos aqui, dizer o seguinte: 2.500 anos atrás, já falei aqui, repetindo, né, nós vamos receber aqui um candidato, inclusive virão outros candidatos, né? Com certeza, semana que vem, até a eleição, acho que vem muito candidato aqui. Muito candidato vai passar por aqui, então... Não sei se é de esquerda, direita ou de centrão, mas vem, vem. Então, vamos lá. Então, em 2.500 anos atrás, na Grécia Antiga, os políticos, inclusive Platão, né, escreveu a República de Platão,
e é muito conhecido, né? Não só tem a questão política, como também tem a questão do diálogo da imortalidade da alma, o Fédon, que é um documento muito conhecido. Mas, falando da política, ele colocou o seguinte: político é quem está na cidade, quem está lutando, trabalhando, quem está guerreando, quem está vivendo, quem está buscando, quem está lutando para manter sua família. E o idiota da palavra ídia é quem está dentro de casa pensando na sua família e pensando só no seu umbigo. Então, eu quero reafirmar aqui, a comunidade evangélica não é feita de alienado nem alienante. Nós somos co-participantes de todo o processo social e ninguém aqui é idiota, como eles estão pensando. Seja Lula, seja lá quem for, nosso papel aqui, porque você está me ouvindo, já vai me criticar, mas todo mundo é passivo de crítica, tá? Nós estamos num país livre expressão. Graças a Deus. Não é isso? Graças a isso. Deus. Então você tem todo o direito de não concordar, de criticar, assim como também eu tenho e outros têm. Então, esse é o Brasil e esse é o barato da democracia. Para a gente fechar, pastor Guilherme, costura isso aí para nós, para a gente convidar o nosso candidato aqui a participar conosco. Não, como ele vai falar e vai atingir diretamente, porque vai ser uma mensagem direta para o cristão. Eu não acredito, e o senhor, como é pastor de igreja, tem uma responsabilidade muito grande, não somente na igreja, mas com o seu rebanho. Que responsabilidade é essa? Da orientar, não Sim. politicar, né? Sim. Mas, na verdade, o pastor de igreja ele tem essa responsabilidade de orientar e mostrar as ideologias partidárias, né? Nós temos, por exemplo, só catalogado aqui 33 partidos, dos quais a maioria é do centro para a esquerda. Eu queria que depois, quando a gente recebesse aqui o candidato, que você lesse isso aqui. Sim. Ok? E aí, obviamente que o senhor, quando viu isso, o senhor fez uma leitura. E o senhor é pastor de igreja, o senhor tem um rebanho, você tem um evangelho que está acima de tudo e de todos, tem uma palavra que é a palavra de Deus, que é a palavra que renova, que transforma. A sua leitura, por exemplo, como pastor de igreja, como responsável pelo rebanho, trabalha dentro de uma comunidade que respeita a igreja, que reconhece o valor da igreja. O senhor, como esse pastor que tem esse reconhecimento, como é que o senhor ouviu essa expressão de um candidato à presidência da República? Cara, eu vi da seguinte forma: ele está tratando a igreja evangélica, vamos pensar no nosso segmento, de forma pejorativa. Como que ser cristão fosse ser de facção. E facção é um termo ligado na nossa cultura aqui à bandidagem, à politicagem, à roubalheira. Isso não tem nada a ver conosco, isso tem a ver com eles, na verdade, né? Porque está acusando daquilo que os faz. Então essa é uma estratégia muito antiga. Eu acuso acuso você, mas na verdade o que eu faço para eu ficar imune. Então foi um tiro no pé, como falou o Lacerda, é real. E aí, obviamente, como pastor de igreja, ninguém vai ficar feliz com uma fala dessa. Agora, alguém vai dizer: não, mas pastor, vai orar, vai ler a Bíblia, a gente tem que pregar o Evangelho. A gente prega o Evangelho, mas é por isso que nós estamos aqui nesse podcast, tratando de assuntos da carreira humana. A gente não está no púlpito pregando, a gente está aqui no debate. Isso aqui é bate-papo, isso aqui é ser que pensa. E nós somos cidadãos, a gente vota, a gente compra, a gente vende, a gente interage. Paga imposto. Paga imposto, a gente tem um cidadão da terra. Então, para a gente poder caminhar, vale lembrar ainda a fala de um pastor que outrora muito respeitado do segmento cristão evangélico, Ed Renekiewicz, deu uma entrevista para qual foi a revista mesmo? Foi para a revista Veja. Então, ele disse que o cristão tem por obrigação ser de esquerda. Então, para mim, é uma desonestidade intelectual, tendo em vista que Renekiewicz não é um camarada que inapto no conhecimento, é um cara que tem uma gama de conhecimento, o cara é um erudito, posso dizer assim, reconheço nele. Contudo, entretanto, o Kiewicz diz que é obrigação. Então parece que ele esqueceu que a palavra direita e esquerda é oriundo da Revolução Francesa, que isso é histórico, não tem nada a ver com o cristianismo. Então está totalmente equivocado. Mas vamos chamar o nosso convidado aí. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre isso? Sobre a fala do pastor Kiewicz, é interessante que ele, quando a gente vai fazer uma visita na vida pregressa dele, ele sempre se comportou como um militante de esquerda, da pauta esquerdista. Sim. Né? Então não é de agora. Não. É óbvio que ele vem ganhando notoriedade, porque a imprensa de esquerda, que é o caso dessa entrevista que ele deu, e não foi a primeira, nesse viés, entendeu, ideológico, defendendo pautas da esquerda. Então ele é um ativista, como muitos pastores. Infelizmente, tem muitos pastores, homens respeitados, que aos poucos foram se revelando, foram defendendo essa pauta progressista. Eu queria dar minha opinião, mas pode falar. Não, lembrando que por causa desses posicionamentos, é que ele foi o quê?
excluído da nossa denominação. Eu sou da mesma, ele era da mesma denominação que a minha, Batista. Batista. Nossa, né? Então ele No caso dos três ele aqui, foi né? excluído da denominação por causa desse O que é posicionamento. atípico, né? Que é muito difícil. Ainda mais Batista. né? Eu queria, antes de chamar aqui o nosso convidado, dizer o seguinte: eu acho, na minha concepção, acho ridículo um pastor fazer como foi aqui dito agora pelo nosso querido Castor Guilherme. Um pastor ser militante de uma causa e de uma ideologia política. Isso, para mim, é tolice. Enquanto cidadão, professor, pensador, ele até pode fazer do que ele é um cidadão, né? Agora, enquanto pastor de igreja, o cara ir para púlpito e ficar defendendo, vai pregar o evangelho, aí eu concordo. Agora, vamos sim debater. Igreja séria tem escola dominical, igreja séria tem debate, igreja séria tem discussão, igreja séria não é feita de alienado, gente besta, não. Então, acho que é assim que eles querem nos tratar, e isso vem indignar todos nós. Ok? Tranquilo até aqui? Quer falar mais alguma coisa? Tranquilo? Então vamos lá, vamos convidar aqui então. Eu quero convidar a participar conosco o sargento, tem uma cola aqui, né? Sargento Marcos Dias, ele é segundo sargento, fuzileiro naval da Marinha do Brasil, candidato a deputado estadual pelo Partido Patriota Cristão. Ele é cristão, ele é conservador, segurança, trabalhou, né, no GSI do presidente Bolsonaro e esteve no Haiti, missão humanitária, participou da missão de pacificação do dia instrutor, ele pode me corrigir, na Escola de Infantaria de Fuzileiros Navais. Está conosco o Marcos Dias, ele é candidato a deputado estadual. É um prazer recebê-lo aqui. Em qual área você sente o chamado no seu coração? Então, se você acha que você tem uma vocação para a área política, se levante para a área política. Se você acha que tem uma vocação para a medicina, busque esse sonho. Se você acha que tem uma vocação para a área policial, vá em busca desse trabalho. Porque o que nós temos visto são pessoas ocupando o espaço e implementando a sua ideologia, tá? E ganhando terreno e cerceando direitos. Então você vê valores que até outrora eram muito valorizados, como valores pátrios, né? Defesa da família tradicional, respeito aos mais velhos, né? Estudo das matérias que se devem estudar na escola, português, matemática, deixado de lado estudo social, moral e cívica. Então você tem visto muito mais uma preocupação ideológica em formar militantes do que em agregar conhecimento para a garotada que está vindo aí. Então, buscando ajudar, buscando criar propostas para melhorar aquilo que nós temos visto, a gente se levantou nesse ideal de fazer a diferença e buscar melhorar o que nós temos visto aí. Ok, eu fiz uma pergunta e ele respondeu um monte. Já está eleito, já está é isso aí, lá, é isso aí. Não, a minha questão é o seguinte, para os nossos telespectadores, né, você é candidato a deputado estadual, não é isso? Sim, deputado então, estadual. Só para esclarecimento de alguns, o que faz um deputado estadual? Certo. O deputado estadual, ele fiscaliza o ato do executivo, que no caso é o governo do estado do Rio de Janeiro, e ele busca promulgar leis do interesse da sociedade, leis que vão trazer aí benefícios para a sociedade, fomentar a indústria, melhorar a educação, o esporte, lazer, segurança. Então ele vai em comum acordo com a sociedade, né? O ideal é que seja assim, ele vai buscar ver o que uma determinada faixa da população precisa e implementar medidas para que aquilo seja feito, tá? E ele também vai fiscalizar os atos do executivo e as demais organizações assim sobre a tutela do Estado e ver o que está certo, o que está errado ali, o que pode melhorar e trabalhar nesse sentido também. A minha pergunta é porque as pessoas confundem, né? Político não é Deus e não pode fazer tudo. Ele também tem suas limitações e tem uma função específica, né? Então é muito importante a gente esclarecer isso para o público que vai votar. É verdade, vamos lá, Guilherme Pamplona. Bom, durante quanto tempo você está nas Forças Armadas? Esse ano completou 20 anos que eu entrei para a Marinha do Brasil através do Corpo de Fuzileiros Navais. Bom, por que eu fiz essa pergunta? O que é que leva um militar convicto da sua carreira migrar para um outro segmento que eu acredito que tenha um certo antagonismo, né? O militar ele não tem essa liberdade de expressão e
do outro lado agora em que você está tentando entrar nesse lado do legislativo, né? Vamos dizer assim, o que é que leva o que é que te levou a essa decisão? Muito obrigado por essa pergunta. É muito interessante porque a minha mãe ela sempre me ensinou que nós devemos ser o agente da transformação que nós queremos ver. Então, se você deseja que alguma coisa mude, você deve fazer parte dessa mudança. E eu tenho isso muito firme no meu coração. Então, pelo tempo que eu participei na escola de infantaria, e eu pude imprimir ali alguns dos aspectos da liderança, da moral, da ética profissional, que eu tenho convicção, pude imprimir isso nos meus alunos, nos meus instruendos, e eu vi que você pode fazer realmente uma diferença quando você está numa posição de influenciar. Eu estive no Haiti e vi ali o sofrimento que aquele povo passa. Foi uma grande escola, pude valorizar muitas coisas da minha vida, coisas simples, e chegando no Brasil novamente, eu olhei para o nosso povo e eu vi o quanto nós somos ricos, o quanto nós temos potencial e o quão pouco esse potencial ele é utilizado, valorizado, desenvolvido. Então, buscando, né, ampliar, né, essa potência, é que eu me lancei, né, nesse ideal de buscar uma eleição, tá? Para poder ser alguém com voz e, a partir dessa voz, despertar outras pessoas, para que elas possam se lançar e alcançar o seu sonho, o seu ideal, seja na política, seja no meio jurídico, militar, policial, da educação, não importa. Ok, agora você se coloca como conservador, né? E você diz que é cristão, batista, inclusive, desde criança, né? Não é apenas um que agora chega na campanha e quer estar na âncora das igrejas, mas não tem compromisso com nada, eles aparecem e somem, como já foi dito aqui pelo nosso... Já tô careca de ver isso. Então você realmente tem uma história, né? E nesse quesito nós podemos falar porque o conhecemos pessoalmente. Agora, quando você diz que é conservador e cristão, o que você tem de ideia de conservadorismo? Porque eu lembro-me que nós fizemos um debate sobre conservadorismo e a gente dividiu o conservadorismo pelo menos em 3 linhas: econômico, político e religioso. E a gente sabe que no Brasil muitos falam, eu sou conservador, mas eles têm entendimento do que é ser conservador, né? Porque uns levam para o lado mais religioso, dogmático, outros levam para o lado mais econômico. Qual é a tua linha de conservadorismo, teu entendimento, para que as pessoas possam saber? A minha linha de conservadorismo é uma linha de equilíbrio. O conservador, ele busca manter. Então você não consegue conservar nada no extremo. Por quê? Se você for pender para um lado, você está perdendo, né, a condição de analisar uma visão como um todo, tá? Então, a defesa da família, a defesa dos valores éticos, morais, judaico-cristãos, para mim, ela valoriza principalmente o respeito. Então você é contra vamos dizer assim, a legalização do aborto? Com certeza. Você é contra a liberação das drogas? Também. Você é contra o casamento homossexual? Também. Ok, então esse é o seu pensamento. Sim. O que muitos chamam hoje de pauta de costumes, né? Embora eu seja contra, nós devemos entender que o radicalismo na questão do aborto, ele é total. Porque quando você ceifa uma vida, ali você pode impedir que uma geração toda cresça, floresça, ok? E agora, no que diz na pauta de costume, eu tenho o meu posicionamento, embora eu tenha a visão de que devo respeitar a visão do outro. Respeitar não quer dizer concordar, ok? Então eu não posso querer impor a vontade de uma minoria... Quem impõe a ditadura, né? Exatamente. Impor uma vontade de uma minoria sobre uma maioria. Embora as minorias elas devam ser respeitadas, porém o que nós temos observado é que a maioria conservadora ela tem sido tolhida de expor a sua opinião. Então o que eu defendo é a liberdade para que a opinião ela seja exposta, para que, como o senhor disse, as pessoas elas possam ser criticadas e criticar com liberdade. Respeito, né? E respeito, que é o principal. Ok. Então, da minha parte aqui, com relação às perguntas pertinentes ao nosso candidato sargento Marcos Dias, já estou tranquilo, estou aqui
satisfeito dele poder expor seu pensamento, poder expor aquilo que crê, poder expor sua realidade de vida. Isso foi muito bom. Eu não sei se o nosso querido Capelão Lacerda ou o nosso pastor Guilherme tem alguma... Não, eu só queria dar sugestão para ele de campanha. Então, vamos lá. Somos, aqui estamos. Nós temos um problema no Brasil com relação a partidos políticos que não é muito percebido. Por exemplo, são, se não me engano, 518 deputados federais lá no Brasília. 513. 13. Desses, se não me falha a memória, só foram eleitos diretamente pelo povo 35, se não me falha a memória. O resto foi tudo na aba dos outros. Ou seja, que o povo elegeu mesmo, né? Foram puxados. É legal do ponto de vista legal, né? Porque é percentual do Sim. partido, nominado, É legal, mas é imoral. É imoral. Mas Por que imoral? Porque o voto não é do candidato, é do partido. Mas por que eu estou falando isso? Qual é a pergunta? O seu partido, porque você é a pessoa, o Marcos Dias, candidato Marcos Dias. Você tem o seu pensamento, você não é contra a legalização das drogas, você é contra o aborto, contra uma série de coisas, né? Ideologias aí maléficas e malévolas para a sociedade. Esse é um pensamento seu. A pergunta que eu faço essa é a ideologia, é a pauta do teu partido? Essa é a questão. Porque não se vota no candidato, o voto é do partido. Então, pastor Guilherme, por favor, fala para nós os partidos aí quais são. Eu vi que você tem uma cola aqui, aproveita e fala para nós e questiona o nosso convidado aí. Nós temos os partidos de extrema esquerda, né? E aqui são pelo menos 7: PT, PSTU, PCdoB, PCO, PSOL, PCdoB e UP. Então são de extrema esquerda. E tem os que chamam-se centro-esquerda, que vai PDT, Rede, Cidadania, PMN, PSDB. E aí vem aquilo que... Isso tudo é polarização, né? O centrão, MDB, Podemos, DEM, Novo, PV, PSDB, PSD, Avante, Solidariedade e o PROS. E aí vem o centro-direita, PP, PSC, PL, PMB e PTC. E os ali da extrema direita, vamos dizer assim, são as pessoas mais radicais que defendem a pauta voltada para a família, voltada para os valores sociais, etc. Republicanos, PTB, PSL, DC, PRTB e o Patriota. Então, voltando à pergunta anterior, qual é a garantia? O seu partido em que você faz parte defende as pautas que você defende? Ok. Quando eu fui pesquisar sobre o Partido Patriota, né, a legenda que eu estou arregimentado, eu dei uma simples pesquisa no Google e logo vi lá, Partido Conservador de Direita. É interessante, pastor Guilherme, lembrar que sobre essa leitura que o senhor fez, na verdade, a grande maioria dos partidos, eles são de esquerda, né? Então, é interessante para eles que façam assim, porque eles se dividem e alcançam o maior espectro da sociedade, né, trazendo diversas bandeiras e, de certa forma, confundindo o eleitor, tá bom? Mas nós somos os Patriotas, um partido de direita, conservador, e embora nós tenhamos o nosso posicionamento firme daquilo que concordamos e acreditamos, nós respeitamos as outras pessoas e as suas opiniões, certo? Então, quando eu disse que eu sou contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, eu quis dizer que eu sou contra o casamento religioso. Por quê? A palavra que eu acredito, a Bíblia Sagrada, ela não considera isso algo correto. Por quê? Se eu disser para você que eu sou a favor, primeiro que eu vou estar mentindo, eu posso até ganhar o seu voto, mas vou estar iludindo o eleitor. E esse não é o meu ideal. Okay? A minha convicção é da ideologia de Gênesis. Então você que está assistindo esse programa, está procurando um candidato conservador, estamos aqui para nos oferecer. Eu vou terminar a minha pergunta a você, na minha parte, com a última pergunta, para nós fecharmos aqui. Você se considera bolsonarista? Por quê? Hoje criaram o termo bolsonarista. Amanhã, nos livros, nos anais da história do Brasil, vai estar bolsonarista. O que foi isso? E quem criou esse negócio foi a própria esquerda. Eles mesmos promovem o Bolsonaro constantemente. Que é de direita. Você promove ele constantemente. Parece que o tiro sempre sai pela culatra. É a leitura que eu faço. Você, nesse sentido,
você é um bolsonarista? Eu não tenho como dizer que não. Eu acompanho o Bolsonaro desde 2005, quando eu era soldado, e participando de uma feira de armamento, equipamento militar chamado LAAD, eu fiquei sabendo que tinha um vereador, acho que ele já era deputado federal, e ele era conservador de direita. Eu falei, caramba, sempre procurei alguém assim, nunca conheci. Até que nessa feira eu tive a oportunidade, tirei uma foto com ele, e a partir dali já tinha perdido, né, a eleição de 2004, não votei nele, mas a partir dali eu passei a seguir o presidente. E aí encontrei com ele algumas vezes lá no meu quartel, o CIASC, Centro de Instrução Almirante Silva de Camargo. Ele apareceu lá na festa dos veteranos, também tirei uma foto com ele lá, e tive o privilégio de trabalhar com ele como segurança. Uma profissão muito difícil, muito visada, um alvo, né, de grande relevo, de conhecimento, né, de interesse internacional, inclusive, que mexe com grandes, né, assuntos sensíveis, não apenas no Brasil, mas que já está alcançando, né, plataformas aí internacionais. E tivemos esse privilégio, fiquei muito satisfeito de poder trabalhar com o presidente. Ok, eu desejo a você que você logre bom êxito e alcance o final, né? E aí vou te dar a oportunidade de você falar a sua legenda, seu número, mas antes de você fazê-lo... Já está podendo falar, né? Agora já está. Então, antes de fazê-lo, vamos então às considerações finais aqui dos nossos queridos âncoras, nosso coronel Lacerda, nosso capelão e também Guilherme Pamplona. Mas dou a oportunidade de você falar a sua legenda e aproveita, bota a câmera aí lá para ele aproveitar e falar para quem ele quer falar, e aproveita aí, faça o seu, né, o seu comercial, vamos dizer assim. Ok, então eu sou o Sargento Marcos Dias, meu número é 51643, venho na defesa dos valores conservadores, éticos e morais judaico-cristãos, busco trazer medidas e propostas para fomentar a educação, saúde, emprego e renda. Acesse o nosso site, lá nossa bio no Instagram, SG Marcos Dias, e você vai saber todas as nossas propostas. Quero destacar apenas um projeto, que é o Nação de Atletas, no qual nós vamos pegar ali a criança da escola pública e vamos acompanhá-la até deixá-la em condições de ser um atleta de ponta olímpico ou um atleta de ponta militar, tá bom? Que você possa acompanhar as eleições, não se abstenha, não vote em branco, não vote nulo, procure um candidato que se alinhe com as suas expectativas, com aquilo que você acha correto, não deixe o seu voto em branco. Se você procura um candidato conservador, eis-me aqui e vote em mim. Muito obrigado. Guilherme Pamplona, vamos lá, para concluir, só faça. Bom, Fechando tudo aí, passando a régua. Eu agradeço, né? Na verdade, nós estamos aqui levando algo para alguém, como você falou na abertura, que dizer essa roda, esse bate-papo não é para nós, para tentar ajudar alguém que está do outro lado, que precisa de um esclarecimento. Então eu quero só finalizar dizendo, cristão não tem como se alinhar com esquerda, né? A pauta, né? A pauta de esquerda, toda ela é antibíblica e anticristã. Então não existe, eu quero somente um contraponto com a fala do René Kivitch, que ele diz, né, que ele fala exatamente. Cristão tem por obrigação ser de esquerda. Então acho que faltou ali um não. Cristão tem por obrigação não ser de esquerda. Tá certo. Esse é o Guilherme Pamplona, vamos lá. Não, Capelão Lacerda. Só queria encerrar dizendo para você o seguinte: existe muito partido bom com candidato ruim e muito candidato bom em partido ruim. Avalie o candidato e o seu partido antes de votar. Beleza, eu quero deixar aqui, agradecer aí o nosso convidado, o nosso candidato Marcos Dias, Sargento Marcos Dias. Deus te abençoe e repito que você logre êxito aí nessa campanha. Quero aproveitar e convidar você, né, o nosso palestrante capelão Jorge Lacerda estará na OAB de Nova Iguaçu dando uma palestra quando será lançado ali a capelania advocatícia. E nós, 16 horas, né? E nós estaremos lá presentes representando a Academia Brasileira Teológica de Letras, tendo ali também a fala e entregando ali as moções e também
Guilherme Pamplona, que não pode faltar com a gente. Estaremos juntos ali para representar, né, e acompanhar também o nosso ilustre escritor, que está aí com o seu livro, né? Aproveita, mostra esse livro aí, ó. Tá certo? Esse aqui é o melhor, esse aqui também é melhor, né? Mas esse aqui, porque tem a minha fala, capelania para todos, se é para todos, é para você também. Tá certo. Eu não sei se consegue dar um zoom aí, Simar, aqui, ó. Destruindo Fortalezas. Eu vou liberar aí para você, de forma digital também, um link, para você ter uma prévia. Então, você pode procurar esse livro, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Esse foi o podcast de hoje. Obrigado aí, querido Samuel, estúdio Adorarte, ok? Nayane, sua cooperadora, administradora ali, querido... Ela que manda, pelo jeito. Pelo jeito ela está mandando. Geucimar na técnica, Altair no café. Deus abençoe a todos. Obrigado, gente. Voltamos aí no próximo podcast. Valeu!